Meu nome, Marrei Luiz Pérez Júnior. Eu nasci em 28 de janeiro de 1956, ou seja, em meados do século passado. Em 1960, 64, 68, a Caetano de Campos reconhecidamente era o melhor colégio de São Paulo. Nessa época, 1960, 70, tinha determinados ícones lá dentro, né? O professor de física, que era o Fafi, né? O professor Laurindo. Tinha a dona Yolanda, que era a diretora, tinha como é que fala? O Biral, que dava aula de francês, a Boquinha, que dava aula de francês. A Boquinha, eu não sei o nome dela até hoje. E tinha a dona Eneida, né, que era o ícone maior da Caetano de Campos. A dona Eneida era a professora de matemática. Ela era o terror de todos os alunos da Caetano de Campos. Para mim, a dona Yolanda era como se fosse o Papa. É uma figura assim que ela pairava acima das outras pessoas. Primeiro porque ela era diretora daquela baita escola, aquela estrutura toda, né? Para quem veio do Grupo Escolar São Paulo, que era bem aparelhado. Tinha lá sua bandinha, né? Tinha auditóriozinho, então tinha festinha de fim de ano, teatro, tudo ali. Poxa, tinha um nível muito bom. Outras figuras carimbadas e professores de lá, né? O Fafi era o professor numa época em que metade da população brasileira era santista, porque o Pelé ainda jogava no time, certo? A outra metade era corintiana, porque não se conformava de não ganhar mais campeonato. O Fafi torcia para o São Paulo Futebol Clube. E ele trazia, todo começo de aula, uma toalhinha, né, que era uma bandeirinha do São Paulo Futebol Clube, desembrulhava aquela bandeirinha no meio da vaia, ele mandava todo mundo ficar quieto, punha em cima da mesa e começava a dar aula. Mas ele era um professor, digamos assim, inspirador. Ele realmente fazia você se apaixonar pela matéria. Então ele mostrava as coisas e nossa, se descabelava, se é que a gente pode dizer isso do Fafi, né? Ele tinha tanto cabelo quanto eu tenho hoje, naquela época, mas ele fazia das tripas do coração, ia, piruetava, voltava, escrevia na lousa, perguntava, ia para o último cara que sentava lá no fundo, perguntava se ele tinha entendido. Se ele não entendeu ainda, não. Então ele ia lá e explicava de novo, até entrar na cabeça daquele pessoal. Todos aqueles aspectos, né, de física, aquela coisa toda da física clássica newtoniana e dos conceitos mesmo, físicos, elétricos e de tudo que acontecia na natureza. A Eneida realmente dava uma formação muito grande. Ela ensinava a gente a pensar. Ela não admitia que a gente ficasse decorando. Então ela ensinava tudo de um jeito, chegava na prova, ela dava o exercício ao contrário, né? Que é para saber se você tinha aprendido a pensar na coisa. Ela não queria que você aprendesse matemática. Matemática você aprende quando você precisar, você tem que aprender a pensar primeiro. Então, essa formação acho que veio dela. O professor Casagrande também era super aplicado, né? A gente era tudo intelectualzinho, então tudo franzino, né? A gente não gostava de jogar futebol, não gostava, se machucava todo quando caía naquele pátio de cimento, aquele negócio todo, mas ele conseguia interessar a gente na aula e a gente ia. Teve um professor de português também que, na época áurea aí da repressão, né, de 71 a 73, quando o negócio comeu pau na Praça da República, nos embates ali da USP Maria Antônia com o Mackenzie, né, 68, 69, 70 e tal, tinha um professor de português que ele tinha uma atitude muito interessante na sala de aula, né? Ele falava assim, não, lógico que vocês não vão sair por aí fazendo besteira, não é? Mas não é porque todo mundo diz que é besteira que vocês vão ter que acreditar que é besteira. Vocês têm que saber o que é besteira ou não antes de sair por aí fazendo. Então não desiste assim na primeira. Vocês vão, né? Vai bater a cabeça uma vez, vai bater a cabeça duas. A vida inteira vocês vão bater a cabeça, mas não parem de bater a cabeça, porque senão não tem sentido, né, a vida. E uma coisa ele conseguiu deixar bem claro que adversidades acontecem e que você não pode desistir com elas. Isso foi muito útil posteriormente, nas épocas negras aí de movimento estudantil. Eu me lembro como se fosse hoje da figura do rapaz, né? Ele era um cara que sempre tinha um guarda-chuva na mão, e um bigodinho preto,
né, bem barbeado, tal, bigodinho preto, guarda-chuva na mão, assim, ninguém dava nada para ele, mas ele era um filósofo. Para mim, estudar na Caetano de Campos foi assim o marco realmente de passagem, né, da época de infância para uma adolescência um pouco mais evoluída. Os professores e o próprio ambiente naquela época, eles empurravam você muito mais para a formação do que para a informação. Eles sabiam que se depois você precisasse aprender alguma coisa, você ia buscar e ia aprender. O que eles estavam tentando te ensinar era como é que você aprendia. Vejo poucas escolas fazendo isso.